Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da IBD. Hoje nós vamos conversar sobre o último capítulo do livro O Peregrino. A gente vai conversar então sobre a chegada, finalmente, aleluia, pela cidade celestial. Chegamos, pessoal, ao último capítulo dessa jornada que a gente teve sobre o livro O Peregrino. Essa história que é tão especial, tão edificante, cheia de sabedoria, cheia de experiência, cheia de conselhos maravilhosos para a nossa vida. É um livro muito especial, espero que tenha sido um livro especial para você também, porque foi muito bom preparar essas aulas e voltar a ler esse livro que é tão precioso. Hoje, o cristão esperançoso chegam à cidade celestial e eu fiquei muito feliz por eles. Hoje a gente vai ver que na cidade celestial ainda aconteceu alguns perigos. Sim, você acha que é fácil chegar lá? Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para nenhum cristão chegar lá. Bom, cristão esperançoso, eles estão conversando e chegam à cidade desposada. Eles acabaram de sair das terras encantadas, passaram um sono danado, mas não dormiram, eles foram fortes. Eles não caíram no sono, conforme os conselhos dos pastores, né? Eles chegam a essa cidade, este país desposada. Bom, desposada vem do termo casada, que lembra então da noiva de Cristo, que é a igreja. Então, cristãos esperançosos estão chegando cada vez mais perto na cidade celestial. Quando eles chegam a essa cidade, não podia ser diferente, né? As construções são feitas de pérolas, de joias preciosas, as ruas são de ouro, é um lugar maravilhoso. Tem árvores com bons frutos, pássaros cantam, nunca é noite naquele dia, o sol está sempre ali, sempre iluminando. Eles chegam ali e conversam com o jardineiro e o jardineiro fala que essas são as terras do rei, com R maiúsculo. E ali todos os peregrinos eles são convidados a desfrutar do país da desposada, se tranquilizarem, descansarem, comerem dos frutos e passar o tempo que precisarem ali. Cristão e esperançoso, eles continuam caminhando, eles estão chegando na cidade celestial, eles estão vendo os portões ali. Eles se deparam então com seres resplandecentes, que eles já conheceram um deles há um tempinho ali atrás, né? Eles encontram seres resplandecentes e dizem que ainda existem alguns desafios para acontecer. Um deles, então, é um rio que corta, então, ali onde eles estão para subir mais um pouco para chegar cada vez mais perto da cidade celestial. A cidade celestial fica num pico, assim, de uma colina. Então, o primeiro desafio é passar por esse rio. E eles ficam muito preocupados, os peregrinos, porque eles não sabem como atravessar este rio, porque os seres resplandecentes dizem que esse rio, ele pode ser ou muito fundo, ou pode ser super raso, depende da fé daquele que vai atravessar o rio. Então eles já ficam meio receosos e perguntam se não tem outro jeito de passar por esse rio. Os seres resplandecentes dizem, não tem outro jeito. Os únicos dois que chegaram à cidade celestial sem passar por este rio foram Enoque e Elias. Então, o que aconteceu? O que esse rio representa? É a morte. Então, Enoque e Elias, eles não passaram pelo rio, eles não foram mortos, eles foram arrebatados e chegaram à cidade celestial sem ter que passar pelo rio. Mas não, cristão esperançoso precisam atravessar este rio, não existe outro jeito. Então tá bom, eles começam a atravessar o rio. Para esperançoso, dá pé, ele consegue passar, tá super raso, ele sente o chão. Mas cristão, ele não sente o chão. Ele começa a ficar muito angustiado e essa parte do livro é muito angustiosa para quem está lendo, porque cristão está se afogando. Ele está se afogando ali no rio por quê?
ele lembra dos seus pecados, ele lembra de tudo de errado que ele fez, ele lembra das suas iniquidades, ele lembra a memória que ele teve dos demônios e todas as coisas que aconteceu, e ele sente que ele não é digno de entrar na cidade celestial. E ele tem medo de morrer ali no rio, literalmente, e não conseguir chegar à cidade celestial, não ser aceito. Mas esperançoso, ele está o tempo todo do lado do cristão, e ele está sempre ali, atravessando o rio, segurando o cristão e não permitindo que o cristão se afogue, não deixando ele afundar nos seus próprios problemas, nos seus próprios pesares, na sua própria culpa. O esperançoso fala: cristão, você olha só para Deus, Jesus, ele te salvou, Jesus cura, cristão. E cristão, então, ele consegue enxergar, ele lembra aquilo que Jesus fez para ele, por ele na cruz. Tudo aquilo que a gente conversou na aula passada com o Ricardo, tudo aquilo que Jesus fez por nós. Nós conseguimos atravessar o rio sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, porque Cristo teve o seu sacrifício na cruz para que nós pudéssemos chegar à cidade celestial, atravessar o rio, conseguir sentir o fundo do rio e conseguir chegar à cidade celestial. A gente vai abrir lá em Isaías 43 e a gente vai conversar a respeito disso. Lá em Isaías 43, versículo 2, a gente conversa bem assim, ó. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. Olha só que bonito. Jesus está o tempo todo do nosso lado. Através de qualquer atribulação, através de qualquer problema que nós estejamos passando. Ali não existe mais culpa, não existe mais pecado, eles estão sendo lavados e estão sendo perdoados pelos pecados deles. E isso, cristão, então, consegue depois continuar andando por si só. Esperançoso foi um grande amigo, ajudou ele no tempo de dificuldade, não deixou ele desanimar, lembrou a ele aquilo que Cristo fez na vida de cristão, na vida de esperançoso, e assim cristão pôde ver a Cristo e atravessar o rio. Quando eles atravessam o rio, eles perdem as suas vestes e ganham novas. E eles são novas criaturas, eles são umas novas pessoas. E eles são então acompanhados pelos seres resplandecentes para subir uma colina bem alta. Mas eles conseguem subir com rapidez, com o auxílio desses seres resplandecentes. Quando eles chegam nos portões da cidade celestial, é uma coisa muito bonita. E eu vou ler esse trecho do livro que fala a respeito da cidade celestial. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui nesse livro está na página, vamos ver, está na página 213. Que, ó, aqui fala bem assim, ó. Os seres resplandecentes contam para o cristão e para o esperançoso. Vós estáis indo ao paraíso de Deus, onde vereis a árvore da vida e comerão seus frutos eternos. Ao chegar lá, recebereis vestes brancas e caminhareis e conversareis com o Rei por toda a eternidade. Lá não voltareis a ver as coisas que vistes quando estáveis na região inferior, na terra. Não mais testemunhareis tristeza, doença, aflição e morte, pois essas coisas ficaram para trás. Agora estareis com Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, homens de Deus que livrou do mal, que virá e que agora repousam em seus leitos, cada qual caminhando na retidão. Olha só que parte bonita. E aí você fica perguntando, você teve aquela dúvida já? O que é que eu vou fazer quando eu for para o céu? O que eu vou estar fazendo lá? Vou ficar louvando a Deus o tempo todo? Vou ficar lá voando com as minhas asas de anjinho? Aqui no livro a gente tem uma ideia muito bonita daquilo que vai acontecer quando nós chegarmos à cidade celestial. Eu vou ler também para vocês, porque é uma parte muito bonita. Sereis confortados pelo trabalho que tivestes, e a felicidade que experimentareis compensará tudo o que padecestes.
Colhereis o que semeastes, o fruto de vossas preces, lágrimas e sofrimentos pelo rei que vivestes ao longo do caminho. Neste lugar usareis coroas de ouro e vereis perpetuamente o santo, pois lá o vereis como ele é. Também continuamente servireis com louvores, cantos e graças. Aquele que desejaste servir no mundo, embora com grande dificuldade por causa da fragilidade da vossa carne. Vossos olhos se deleitarão com a visão, e vossos ouvidos com a aprazível voz do Poderosíssimo. Encontrareis os amigos que partiram antes de vós, e também recebereis todos que vierem depois. Também sereis vestidos com glória e majestade, e recebereis equipagem digna para acompanhar o Rei da Glória. Quando ele aparecer nas nuvens ao som das trombetas, nas asas do vento, vós o acompanhareis. E quando ele sentar no trono do julgamento, vós vos sentareis ao seu lado. E quando ele sentenciar todos os iníquos, sejam anjos ou homens, vós também tereis voz no julgamento, pois foram inimigos vossos e dele. Quando ele também voltar à cidade, vós também ireis, ao som das trombetas, e estareis sempre em sua companhia. Que bonito, né, gente? Eu quero ir para a cidade celestial. E você? Bom, Cristão e Esperançoso continuam subindo e eles chegam aos portões da cidade celestial. Lá, outros seres resplandecentes chegam, pedem o testemunho de Cristão e Esperançoso, tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles viveram, eles contam e é pedido então o passaporte, o certificado, o pergaminho que eles receberam no momento que eles passaram pela porta estreita, chegaram então ao Calvário e perderam os seus fardos. Isso foi logo no comecinho, lá no comecinho da nossa leitura. Quando o cristão perde o seu fardo, ele ganha um pergaminho. E ali então ele tem como entregar para esses seres resplandecentes. Esses seres resplandecentes levam então esse pergaminho para o rei, com R maiúsculo. E Cristão e Esperançoso são então aceitos para entrar na cidade celestial. Lá as pessoas estão muito contentes com eles, muito felizes, eles falam para eles sejam bem-vindos, eles estão muito contentes com a conquista de Cristão e Esperançoso. É uma festa, é uma felicidade muito grande. E isso é muito bonito. Lá as pessoas cantam o tempo todo, os seres adoram a Deus, eles louvam o nome do Senhor e tem contato direto com o rei dessa cidade. Lá em Apocalipse, a gente vê mais ou menos como é que vai ser. Apocalipse 5:13 fala bem assim, ó. Vou abrir aqui para vocês. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então todo ser, toda criatura louva o nome de Deus lá na cidade celestial. E então no livro fala então que os portões se fecharam e a visão de Cristão e Esperançoso então termina por aí. Cristão e Esperançoso conseguiram entrar na cidade celestial depois de muitos pesares, muitos problemas, muito choro, muito sofrimento, apanharam tanto e eles conseguiram chegar na cidade celestial. Mas o livro não termina por aí, porque logo atrás, bem atrasildo, vem o ignorante. Ele tenta então passar, o ignorante chega na cidade celestial, ele consegue atravessar o rio como? Através da Vã Esperança. Ela tem um barquinho ali e o ignorante não consegue entrar no barquinho e atravessar o rio. Mas ele não é acompanhado por ninguém, ele não ganha vestes novas, ele sobe a colina, mas não está sendo acompanhado, não está sendo informado de nada. E ele chega então aos portões da cidade celestial, mas não tem ninguém lá para receber ele. Tudo muito estranho. Ok, tá tudo muito quieto aqui. Quando então ele chama no portão da cidade celestial, as pessoas vão receber ele, mas ele não tem um pergaminho para ser entregue.
E o rei então não o recebe, e então o ignorante, ele é levado embora então pelos seres celestiais de volta para um caminho, e este caminho é levado ao inferno. Ignorante, esse tempo todo, ele achou que as suas atitudes, achar que está fazendo as coisas certas, por achar que ele estava agradando a Deus de alguma forma, fazendo as coisas certas, ele achou que ele entraria na cidade celestial. Ele era tão ignorante que ele realmente achou, ele não estava tentando trapacear ou alguma coisa assim. Ele se enganou. Ele achou que ele entraria pelos seus próprios méritos, sozinho, sem então o sangue de Jesus, sem a graça e a misericórdia de Cristo. Ele achou que ele poderia fazer isso, mas somente com um pergaminho, com um passaporte, que é aquele certificado de que os nossos pecados foram perdoados, que nós passamos pela porta estreita, é que então entra-se pela cidade celestial. E não se enganem. O ignorante pode ter feito tudo certo o tempo todo. Ele foi bom, ele jejuou, ele sabia o que era certo, ele orou e tudo mais. Mas ele se enganou a ponto de achar que ele entraria. Mas existe céu e inferno. E é a musiquinha que a gente canta quando a gente é bem pequenininho. Céu, inferno, é o que há. Então assim, se o ignorante não entrou na cidade celestial, ele foi enviado de volta para o caminho que leva ao inferno. Vamos abrir lá em Mateus, que esse versículo ele é muito forte. E Cristo, Jesus, quando veio aqui e conversava, fez o seu ministério aqui na terra, ele deixou bem claro essa situação. Lá em Mateus 7, 21 a 22, diz bem assim, ó. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse versículo ele pode ser meio estranho. Então as pessoas foram boas, expulsaram demônios, parece que elas fizeram atitudes boas. Porque no final Cristo fala, afastam-se de mim, vocês que fazem o mal. Porque nós somos extremamente ruins. Nós somos pessoas más, nós somos o pó, nós somos lixo, nós não somos nada. Por mais que nós tentamos fazer coisas boas, nós estamos fazendo coisas ruins. Nós somos maus. Nós não conseguimos chegar à cidade celestial por nós mesmos. Por isso que ignorante, sem o pergaminho, não conseguiu entrar. Essa história, pessoal, nos trouxe uma visão totalmente ampla assim da vida cristã. Ela nos mostrou caminhos que nós devemos evitar, situações que nós devemos ser firmes, que devemos persistir, que devemos suportar dores imensas por conta do Evangelho. Ele nos mostra também que o nosso caminho para a salvação, o nosso caminho para aceitar a Cristo, ele é individual. Cristão, ele fez todo esse percurso até chegar onde ele perdeu o seu fardo, passou pela porta estreita e recebeu o seu pergaminho, ele fez esse caminho sozinho. Mas depois ele teve vários companheiros. Ele teve a fiel como seu amigo, ele teve esperançoso ao seu lado, e isso é uma coisa muito importante para as nossas vidas, que nós devemos levar sempre conosco. A caminhada cristã, ela é muito mais fácil, muito mais leve quando nós temos uns aos outros. Então, lembre-se sempre de ter uma pessoa do seu lado, de falar de Cristo. Nossa, cristão e esperançoso falavam o tempo todo de Cristo, os atributos dele, contavam o seu testemunho, a vida do lado de uma pessoa, bons relacionamentos, uma vida do lado de uma pessoa que é realmente cristã, fez toda a diferença para cristão. Se não fosse esperançoso ali naquele momento do rio, cristão teria se afogado naquele rio. Esperançoso teve uma amizade verdadeira com cristão, foi um amigo maravilhoso, muito bom, verdadeiro amigo, e livrou cristão de se afogar no rio, se afogar com sua culpa.
Esse livro, pessoal, ele é muito importante. Não é à toa que ele é um dos livros cristãos mais lidos, não é à toa que ele é lido e relido várias vezes, não é à toa que desde o século XVII ele está por aí ainda, rodando nas editoras, sendo lido por pessoas de todas as idades. Este é um livro muito importante. Eu espero que ele tenha sido diferença na sua vida, assim como foi diferença na minha vida, na primeira leitura, na segunda leitura, e espero que tenha sido um livro que tenha abençoado muito a vida de vocês. Nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida, conversar mais a respeito, porque é uma delícia falar sobre livros, falar sobre essa história. Então sintam-se sempre à vontade de chamar eu, o Ricardo, para conversarmos a respeito. Um beijo grande para vocês, sejam todos muito abençoados, tenham uma ótima férias, um ótimo começo de ano, que Deus os abençoe muito. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.